Você é historiadora, você estuda com profundidade as raízes do racismo no Brasil e a gente constantemente convive com episódios de violência policial, no caso do Rio de Janeiro, e na maior parte das vezes, não, 80% das vítimas da polícia no primeiro semestre do ano passado no Rio eram negras, né, vítimas. Então, eu queria te perguntar, didaticamente, né, qual é a relação entre esses dois fenômenos? Nosso Na passado. verdade, é uma relação de continuidade, né? A gente está falando, se a gente pegar uma perspectiva de longa duração para pensar a história do Brasil, eu acho que ela é fundamental para a gente entender o caráter estruturante do racismo. A gente vai entender que o Brasil é uma sociedade que se funda na escravidão, né, enquanto nação soberana. Então, quando o Brasil vira uma nação independente, em 1822, já havia um grande debate sobre o fim da escravidão nas Américas, e a maior parceira econômica do Brasil, que é a Inglaterra, já era contrária a essa escravidão, né? E fez uma série de acordos diplomáticos para o fim do tráfico, que foi postergado o máximo que essa elite brasileira política e econômica pôde fazer. Mas o importante é que tem uma frase do Alencastre que eu acho que ela é muito lapidar para pensar nesse aspecto, que é: o Brasil, em 1822, ele lança a escravidão para o futuro, né? Então, isso significa que a gente é fundado por uma classe política e uma classe econômica que não só se identifica, em primeiro lugar, com os senhores de escravos. Isso é muito curioso, porque existem uma série de estudos que mostram, né, que apresentam isso, que qual é a principal razão pela qual o Brasil se manteve unido, digamos, né? A América Portuguesa manteve os mesmos limites, as mesmas fronteiras quando virou uma nação soberana, e a América Espanhola não. A América Espanhola se pulverizou em diversos países. Uma das razões pelas quais isso aconteceu foi justamente o fato de que os homens que levam a cabo esse processo de independência, eles colocam a identidade senhorial no centro das suas decisões políticas e econômicas. Então, ser senhor de escravo é algo que é comungado por todos esses homens, fosse um deputado do Rio Grande do Sul, do Grão-Pará, do Rio de Janeiro ou de Pernambuco. Tá? Isso significa também que a gente tem um Estado brasileiro, um Estado nacional, que se estrutura a partir desse fenômeno, que é a escravidão. Então, é importante ter isso em mente, né? Porque a escravidão, ela no caso do Brasil, ela é uma relação um pouco meio que quem veio antes, ovo a galinha, né? Então, assim, o racismo, claro que o racismo existe muito antes da escravidão e da própria Constituição das Américas, enfim, enquanto o do espaço atlântico, melhor dito, né? E o racismo existe nas mais diferentes gradações, nos mais diferentes lugares. Mas a escravização de africanos, ela é fundamentada por uma justificativa moral e racista, que é a justificativa dada pela Igreja Católica, né? Então, quando você mantém a escravidão no Brasil, no momento em que ela é uma instituição que está sendo questionada, você está referendando esse olhar sobre o mundo, tá? E isso é uma escolha política, porque a gente também tende a achar que o racismo está sempre aí, esteve sempre aí, e é isso. Esse é isso, que é essa longa duração da história do racismo, ele é fruto de uma sucessão de escolhas da classe política brasileira, que também historicamente mudou muito pouco, são as mesmas famílias, né? A gente tem muito pouca mobilidade nesse lugar da sociedade brasileira, principalmente. Então, em 1822, a gente tem essa primeira escolha, que ela fica ainda mais visível na década de 30. Por quê? Porque em 1831 a gente finalmente tem a abolição do tráfico. Depois de uma série de pernadas que o Brasil deu na Inglaterra, né, que na verdade é isso que ele fez, ele vai postergando, era 1823, depois na verdade começa com Dom João, ele vai dando também as suas pernadas, e aí o Brasil, né, Dom Pedro,
mantém essa política do pai dele, e é só no início da regência que, de fato, é assinada a lei que acaba com o tráfico, e o que a gente tem é o desmonte do comércio transatlântico para o Brasil, que significa, dentre outras coisas, por exemplo, o desmonte do Cais do Valongo e de todos os portos que recebiam africanos escravizados. Só que a década de 30 também é a década em que a produção cafeicultora do Brasil está começando a deslanchar, né? E o que a gente tem, a partir da meados da década de 30, então a partir de 1835, é uma espécie de acordo que é feito pelos políticos liberais e conservadores que fariam vistas grossas a uma reabertura sistêmica do tráfico, que é o que acontece. Então, a partir de 1835, a gente tem uma entrada massiva de africanos escravizados que desembarcavam em portos clandestinos, geralmente portos situados entre Rio e São Paulo, porque esses africanos iam, na sua imensa maioria, para as fazendas de café do Vale do Paraíba, né? Mas você tem toda uma burocracia estatal que se ajusta a essa reabertura ilegal para garantir que esses homens e mulheres trazidos para cá ilegalmente se mantivessem como africanos escravizados, né? Porque tem um acordo a partir de 1831 que todo africano que conseguisse comprovar que chegou no Brasil depois dessa data, né, ele seria automaticamente liberto. Certo. Né, que são os africanos livres, é uma categoria, e que o Brasil também, enfim, você tem uma série de africanos que conseguem comprovar isso, e eles viram um grupo bem... eles ficam sob a tutela do Estado brasileiro durante um período, e depois, em tese, eles teriam que voltar para o seu lugar de origem no continente africano. Mas, durante esse período que eles estão na tutela do Estado brasileiro, eles, obviamente, estão trabalhando como africanos escravizados. Né? Então, o Brasil está o tempo todo reeditando a sua aposta na escravidão, porque é uma aposta, e é uma aposta que dá certo, porque o café, a produção do café, ela está totalmente vinculada com a expansão do capitalismo no Ocidente. Né? O Brasil não é o único país que mantém a escravidão no século XIX. Quem mantém a escravidão no século XIX nessa dinâmica de uso massivo dessa população é os Estados Unidos, né, que é uma coisa assustadora o que os Estados Unidos fazem. Bom, assustador tanto quanto a gente, né? Mas enfim, para você ter uma ideia, no final do século XVIII, os Estados Unidos tinha em torno de acho que entre 500 e 700 mil escravos, né? Isso nas vésperas ou logo depois do processo de independência. Em meados do século XIX, então em 60, 70 anos, eles têm 4 milhões de escravos lá, que não são africanos, né? Porque os Estados Unidos abolem o tráfico em 1808. Então, os Estados Unidos também têm essa aposta violenta na escravidão. O capitalismo norte-americano, ele nasce na escravidão. O capitalismo nasce na escravidão, enfim. Né, das mais diferentes formas, enfim. E Cuba também se insere nesse jogo. Cuba tem uma história um pouco mais tardia em relação à escravidão, diferentemente do Brasil e Estados Unidos, quer dizer, do sul dos Estados Unidos e do Brasil, né? Mas Cuba também, na virada do século XVIII para o século XIX, ela passa a ocupar o espaço que antes era de Saint-Domingue, depois Haiti, né, que era a maior produtora de café e de açúcar do mundo, e com a revolução dos escravos, essa produção, ela obviamente ela para, né? Então Cuba tenta um pouco pegar esse lugar, a elite cubana, e ela faz isso a partir de uma série também de acordos diplomáticos com a coroa espanhola. E o que a gente tem no século XIX, e o que a historiografia vem chamando de segunda escravidão, é a manutenção da escravidão em lugares em que a produção, os produtos, né, que são oriundos desse trabalho dos escravos, eles estão diretamente vinculados com a Revolução Industrial. Então, os Estados Unidos produz... Matérias-primas, né? As matérias-primas. Então, os Estados Unidos produz algodão, que é a matéria-prima básica para a Revolução Industrial, que é a Revolução Têxtil, que é o carro-chefe da Revolução Industrial inglesa. O Brasil produz café em grandíssima escala e Cuba produz açúcar em grandíssima escala,
produtos que precisam chegar para essa classe operária que está se formando de forma barata, para que eles possam comprar e ter condições de trabalhar as 16, 18 horas que eles estavam trabalhando, né? Fora, o açúcar ele tem mais usos ainda, na verdade, porque o açúcar começa a ser utilizado, inclusive, na produção de alimentos industrializados, para manter, enfim. Então, o que a gente tem é uma sincronia total da escravidão com a expansão do capitalismo, né? Essa escravidão do século XIX. E a elite brasileira, ela se faz, digamos assim, né, nesse movimento. E a escravidão, o fim da escravidão, ele só passa a ser realmente uma questão para essa elite, apesar de uma série de movimentos e de resistências feitas pelos escravos, mas esses movimentos sempre existiram, né? Com a Guerra de Secessão norte-americana. Quando a escravidão acaba nos Estados Unidos, é quando a classe senhorial brasileira entende que a escravidão vai acabar também no Brasil. Eles imaginavam que seria algo um pouco mais demorado, né, um processo um pouco mais longo, mas eles já têm essa compreensão. E o movimento abolicionista também aparece quer dizer, aparece não, né? Ele ganha um fôlego muito grande em 1860, né? E vai aumentando na década de 70 e 80, inclusive as ações também vão, né? As formas de lutar pelo fim da escravidão, elas vão mudando e ficando cada vez mais radicais, inclusive por parte dos abolicionistas. Então, o que a gente tem nesse período é esse Estado que não só se fundamenta no trabalho dos escravos, mas também que pensa a sua própria existência, a sua própria história, a partir de um mito de fundação, que é o mito das três raças, que é o mito que o IHGB, que é o local por excelência de produção de saber histórico nesse momento, que ele difunde, né? Então, o Brasil seria composto por três raças, e cada raça teria um lugar, essas raças, elas digamos, teria uma relação muito harmoniosa. Então, na verdade, o mito da democracia racial é uma recuperação desse mito fundador das três raças, então, quase um século depois, né? Mas esse mito, ele determina muito bem os lugares em que cada uma dessas raças deveria estar, né? Então, o negro deveria estar num lugar de trabalhador, escravizado, enfim. E o século XIX também é o período do racismo científico. Então, as nações, elas estão se pensando e estão querendo entrar na era da modernidade, do avanço tecnológico, enfim, a partir dos pressupostos do racismo científico, que estão embasados na ideia, primeiro, da existência de várias raças humanas. Então, a humanidade estaria subdividida em raças, que, por sua vez, estariam hierarquicamente organizadas dentro dessa escala evolutiva, né? Então, é o darwinismo social, uma leitura um pouco torta do que o Darwin fez, mas era a leitura que baseou muitos trabalhos e muitas visões de mundo no século XIX, inclusive da elite intelectual brasileira. Bom, o que a gente tem, então, na virada do século XIX para o século XX? É um Brasil que cada vez mais tem o número de escravizados diminuindo, e isso, em parte, fruto do movimento abolicionista, mas também, em grande parte, fruto de uma compreensão fundada nessa perspectiva do racismo científico, de que esses corpos negros, esses homens, essas mulheres negras, eles são o sinônimo de atraso. Não é a escravidão, é a raça, entre aspas, né, aqui pra gente, mas na época não, era a raça negra que era sinônimo de atraso. Então, o que a gente já tem ainda no período imperial, né, enquanto Dom Pedro II está no poder, é o início de uma política de imigração significativa, com o argumento, enfim, a justificativa da necessidade de povoar o Brasil, por um lado, alguns rincões brasileiros, e também, isso fica muito mais forte no discurso já republicano, mas de trazer uma classe operária um pouco mais qualificada, né? Só que, na verdade, o objetivo fundamental dessa política de imigração e da forma como ela é feita, subsidiada pelo Estado brasileiro, é fundamentalmente embranquecer a população brasileira.
né? Porque a gente tem, ao longo dessa política, um redirecionamento para a vinda, sobretudo, de homens jovens dos países latinos da Europa. Por quê? Porque vieram alemães, vieram suíços, e que essas comunidades que vêm para cá, o que elas fazem? Elas vão, sobretudo, para a região sul e fundam colônias ali, nas quais, enfim, em tese, elas reproduzem parte das vidas que elas tinham na Europa. Isso não resolve o problema do Brasil, porque esses grupos não entram em contato e não se misturam com o restante da população brasileira. Então, essa política de embranquecimento, já pensada, volto a dizer, na época de Dom Pedro II, ela tem como objetivo trazer esses jovens italianos, espanhóis e portugueses, sobretudo, porque eles, historicamente, enfim, e culturalmente, tem uma série de argumentos e justificativas para isso, esses homens, eles estariam mais aptos a se misturar com as mulheres daqui, sobretudo as mulheres negras e mestiças, e aos poucos irem embranquecendo a população. Isso, como eu disse para você, só um pequeno parênteses. Durante esse processo de política de embranquecimento, a gente tem a abolição da escravidão, né? Que acontece a partir de uma canetada, que em parte é fruto desse longo processo do movimento abolicionista, movimento esse que infelizmente a gente conhece só as figuras brancas, né? A gente conhece muito pouco dos abolicionistas negros, que foram fundamentais nesse processo, mas enfim, a gente conhece o Nabucco, mas conhece muito pouco Luz Gama, muito pouco Patrocínio e outros mais, né? E essa abolição, ela é feita sem nenhum tipo, ela não é acompanhada por nenhum tipo de política de inserção da população negra. Muito pelo contrário. O que se quer, né, e a gente tem logo depois o advento da República, então o que essa elite republicana quer? Ela quer entrar na modernidade pautada e pensada a partir da ideia de civilização europeia e norte-americana, né? Ela quer o tempo da máquina, o tempo da indústria, ela quer, enfim. Não é por acaso que no começo do século XX a gente tem a reforma Pereira Passos no Rio de Janeiro, que remodela a cidade para que, né, os bondes passem, assim, você precisa criar um outro ritmo. E dentro desse outro ritmo, dentro desse mundo, dentro dessa perspectiva de ordem e progresso, não há lugar para a população negra. Não se quer lugar. É diferente, né? Então, o que a gente tem também, por exemplo, em 1911, que é super sintomático, né? A gente tem o primeiro Congresso Universal das Raças, que acontece em Londres. E o Hermes Afonseca, que era o presidente brasileiro, ele escolhe o João Batista de Lacerda, que era um importante antropólogo brasileiro do Museu Paulista, do Museu Nacional, desculpa, para representar o Brasil nesse congresso. E o Lacerda, ele leva um estudo que ele havia feito de como o Brasil iria conseguir embranquecer a população a partir da manutenção dessa política de embranquecimento. Tem um diagrama, ele mostra, assim, tem cálculos feitos, né? Então, se mantiver essa política de homens brancos vindo para cá uma quantidade muito maior e casando com as mulheres negras, tendo filho com essas mulheres negras, as crianças cada vez mais nasceriam cada vez mais claras, até que no ano de 2012, que ele faz uma projeção de 100 anos, o Brasil teria 0% de negros. Zero. É isso que ele apresenta. É isso que a pessoa que representa o Estado Nacional Brasileiro está apresentando para o mundo. É isso que o Brasil quer. Então, na Primeira República, o que o Brasil quer é o fim da população negra. Né? A gente não tem uma política de apartheid desenhada, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, juridicamente falando, mas a gente tem essa política efetiva de embranquecer a população, né? Então, e que significa também não abrir possibilidade para que homens e mulheres negros de fato entrem nesse mundo do trabalho livre totalmente. Então se cria, né? Você traz esses imigrantes com a justificativa de que eles seriam mão de obra qualificada. Mentira. Porque os imigrantes que tinham algum tipo de qualificação iam ou para os Estados Unidos ou para a Argentina, não vinham para o Brasil. Quem vem para o Brasil é camponês, na sua imensa maioria.
Então, o que esses homens sabiam não fazia muita diferença do que a população negra, né, os homens negros também sabiam, ou provavelmente os homens negros, nesse caso, sabiam mais porque eles já estavam aqui há mais tempo, enfim. Então, o que a gente tem é essa opção, essa ideia de nação sendo gestada, né, na qual o ser humano negro, seja homem, seja mulher, ele é altamente descartável, não desejável e descartável, né? A mulher negra, ela, sobretudo a doméstica, ela consegue uma inserção totalmente precária, mas você tem a manutenção das tarefas domésticas sendo feitas por mulheres negras que ou foram escravizadas, ou suas mães foram escravizadas, então você tem essa manutenção que existe até hoje, né? Quantas famílias a gente não conhece enfim, isso é tema de vários estudos, assim, uma geração mais recente agora dos anos 2000, sobretudo com as políticas de cotas, é a primeira geração que consegue romper esse ciclo, né, sobretudo de mulheres negras que estão destinadas ao serviço doméstico no Brasil. Muitas vezes serviços não pagos, né? Então você tem uma relação muito semelhante ainda com a relação da escravidão. Mas os homens negros não é dado nenhuma possibilidade de inserção no trabalho. E além disso, eles se mantêm como corpos também perigosos. Porque o século XIX, durante o racismo científico, né, quando o racismo científico está ganhando esse espaço dentro das ciências e das relações sociais também, ele pressupõe a ideia de que os homens negros eles estavam geneticamente fadados a algumas ações criminosas, mais do que os brancos. Né? Então, a polícia brasileira ela é formada a partir desse pressuposto, coisa que mudou praticamente nada até hoje. Né? Então, um homem negro, ele é, acima de tudo, um criminoso em potencial. Só para pontuar, né, desculpa até te interromper, quando você fala da criação da polícia, a primeira mesmo foi a PM, né, com o império, o símbolo da cana, da coroa, então Isso, desculpa, no Império, exatamente. Isso se mantém. Assim, o manual de polícia é um manual ainda do século XIX, pautado no racismo científico. Né? Então, é isso. Os corpos negros eles têm esses lugares muito de descarte e de medo, ou do que cria, do que gera o medo, né? Então, esse é o lugar para os negros. Né? Na Primeira República, além de ser política de embranquecimento, qualquer tentativa um pouco mais enfática e radical de mudança ou de manutenção enfim, de uma visão de mundo que fosse contrária a essa ideia de modernidade, né? Ela foi dizimada. É só pensar em Canudos. Canudos é um crime o que acontece em Canudos. O Estado brasileiro assassina uma série de pessoas. Você tem a revolta da chibata, você tem a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Então tem uma série de movimentos, e muitos deles com participação de homens e mulheres negras, que têm a violência como a única resposta do Estado. Então esse é o Estado Nacional Brasileiro no início da experiência republicana. Né? É um Estado que não quer a sua população negra, e quando essa população radicaliza por alguma razão, a resposta é a morte. É isso. Tá? A década de 30 a gente tem uma certa mudança, porque o elemento negro ele passa a ser visto de uma forma um pouco mais positiva. E, curiosamente, uma série de manifestações que são manifestações de origem africana e negra no Brasil, como a capoeira e o samba, se transformam, isso na década de 30 e 40, em manifestações nacionais. Né? Essa foi uma grande sacada do Getúlio Vargas. E quando ele faz isso, ele dá uma sossegada no Brasil, né? Porque ele permite a inserção do negro de forma positiva na sociedade. Então, você pode ser o quê? Você pode ser sambista, você pode ser jogador de futebol, e você pode ser professor de capoeira. Isso é o Brasil até hoje. Os lugares em que
os homens, sobretudo os homens negros, podem estar, de certa forma, positivados é na música e é no futebol, nos esportes em geral. Mais como jogadores, não como técnicos, nem como comentaristas, né? Enfim, isso não, aí já é um pouco demais, né? Então, a gente está falando de projetos de Estado que o tempo inteiro estão definindo políticas públicas que são absolutamente racistas, né? E que pressupõem a incompetência, a incapacidade e o não desejo da presença de negros no Brasil. Né? O Brasil tem uma dinâmica social que é histórica e que é algo que destoa radicalmente dos Estados Unidos, e por isso muita gente acha que aqui o racismo é muito mais sutil, o que eu acho, enfim, uma loucura. Que no Brasil, quando você tem um negro ascendendo socialmente, ele vai embranquecendo. É só pensar na figura do Machado de Assis, que talvez seja uma das mais emblemáticas. Mas a gente tem casos enfim, sobretudo homens que ascendem na marinha e no exército, que o registro deles vai mudando, o registro de cor deles muda. Então ele começa como um cabo negro e termina como um general branco. A mesma pessoa, né? Isso diz muito de como o Brasil tenta resolver o problema. A única resposta possível é você virar branco para ficar tudo bem. Ainda é essa. É a única saída. Né? Então, o que a gente tem hoje é a manutenção de boa parte dessas políticas, de uma polícia que foi fundada no racismo científico e que não passou por nenhum tipo de replanejamento significativo, né, na sua formação, a formação dos policiais. Né? Você tem o racismo que impedia que homens negros no começo do século XX tentassem procurar trabalho nas fábricas, são os mesmos meninos que não conseguem nenhum tipo enfim, jovens que não conseguem trabalho, porque é isso, vão achar enfim, que são ou incompetentes ou... Né? Então, o racismo no Brasil é um racismo de lugares muito bem determinados. Eu tenho várias críticas ao livro Casa Grande Senzala, embora eu consiga reconhecer a importância dele no momento que ele foi escrito, mas eu acho um livro violento, brutal, enfim. Mas uma das coisas que eu acho mais significativas na obra do Gilberto Freire é justamente o título. No título, para mim, é um título emblemático, porque ele determina lá os lugares. Né? Então, o Brasil pode vir a ser essa democracia racial que ele vai defender um pouco mais para frente, né? E que o trabalho dele vai ser a base para se pensar essa democracia racial, contanto que os lugares pré-determinados estejam mantidos. O negro fica na senzala e o branco fica na Casa Grande. Se isso estiver funcionando, o Brasil vai despontar. Essa é a perspectiva do racismo brasileiro. Né? Então, e é um racismo que é isso, ele é feito quase nesse laissez-faire. A gente não consegue... É um exercício grande a gente pontuar os momentos históricos nos quais esse racismo se reedita, porque ele vai se reeditando. Você muda a política, você tem um corte político, e esse corte político ele vem junto, na história do Brasil, com a manutenção do racismo. E é possível ter isso é necessário ter isso muito em mente. A manutenção, ela é uma escolha. Você pode escolher fazer diferente. O Brasil escolheu manter, né, assim, a gente tem algum tipo de mudança significativa com as cotas raciais, que deixaram a galera empolvorosa. Por quê? Porque mudou os lugares, até então bem definidos. Não, como assim? Vai ter negro estudando comigo na mesma universidade? As pessoas entraram em parafuso. E aí sim o Brasil passou a ter... Não vamos racializar a questão. A questão é racializada desde o dia 1. Desde o dia 22 de abril de 1500, quando, né, é racial aqui no Brasil. Então, o que a gente tem é uma sociedade altamente racista, que não reviu o seu passado escravista, porque não quis, porque optou por não fazer isso, que durante muito tempo propagou uma ideia profundamente preconceituosa nos livros didáticos sobre a população negra,
que era ou vítima dessa escravidão, ou, enfim, né, durante muito tempo, eu aprendi isso na escola, que eu não sou uma pessoa nem tão velha assim, né, que os negros, os africanos vieram para cá como escravos. Por que trouxeram os africanos escravizaram e não usaram os indígenas aqui para, enfim, no início da colonização? Porque os africanos eram mais fortes e já conheciam a escravidão. Isso foi argumento na formação de algumas gerações no Brasil. Se isso não é violento, eu não sei o que é. Né? Então, é muito bem orquestrado. Então, você tem uma elite intelectual dizendo e construindo também personagens e romances nos quais você não tem a possibilidade de nenhum tipo de protagonismo negro, nenhuma. Tem alguns romances que eu acho muito assim, exemplares para pensar isso. O próprio Curtiço, né? Enfim, a Bertoleza, que é uma escrava de ganho, e ela é a vítima de uma série de situações. O que ela opta no final é se matar, é isso que porque essa é a solução que é possível para ela ali. Você não há possibilidade. Isso é muito impressionante no Brasil. E um Estado que faz do racismo uma política pública, né? E o Brasil não precisa criar leis para manter a segregação, né? Ele não precisou. Tem uma certa competência dessa classe, essa palavra mesmo, da classe senhorial, isso lá no período da escravidão, e dos descendentes dessa classe senhorial, em manter as coisas como estão, né? Então, é um fio só, eu não consigo ver não há uma ruptura, né? As rupturas políticas e sociais feitas pelo Estado, e aqui é importante dizer isso, eu não estou falando do que os negros fazem com essa política que é imposta. Eu estou falando da política que é imposta pelo Estado Nacional Brasileiro. Ela é racista, né? Ela é racista. Então, claro que tem uma série de movimentos, uma série de ganhos que são evidentemente resultado dos movimentos negros nas suas mais diferentes formas. Mas isso é ainda dentro dessa estrutura profundamente racista, em que talvez um dos exemplos mais chocantes, não chocante não é, mas enfim, mais curiosos, é que no racismo, quer dizer, isso é um pressuposto do racismo no geral, mas no Brasil isso fica muito evidente. Na sociedade brasileira, só é racializado o negro, o branco não. Você nunca fala de um homem, quando você está falando de um homem branco, você nunca fala que ele é um homem branco. E quando fala, as pessoas ficam um pouco incomodadas. Mas quando você está falando de um homem negro, você sempre diz que ele é um homem negro. Se está falando de uma mulher negra, você sempre pontua que ela é uma mulher negra. Né? Isso o outro, isso cria uma ideia de que o universal é o branco e o outro você precisa racializar. Só que a gente está falando de um país em que 54% é o outro, no mínimo. Né? Então de fato preciso rever tudo. Eu não sei nem por onde começar, na verdade, para ser bem sincera, assim, porque é muita coisa. Muita coisa, né? É muita coisa. E você falou sobre como te choca, né, o fato de ser difundida essa ideia de que o racismo no Brasil ele seria mais sutil, não foi exatamente essa palavra que você usou, mas em comparação com os Estados Unidos, né? E a gente encontra dentro desse processo que você descreveu, o que justifica essa percepção nossa? Falta de conhecimento histórico? É o quê? Eu acho que isso é fruto dessa orquestração muito bem feita que a classe dirigente brasileira fez ao longo dos anos, e da ausência de leis segregacionistas. Então, você não tem, a não ser que você faça um mergulho no estudo da história brasileira, você não tem onde pegar esse racismo mais institucionalizado, né? O caráter, assim, a dimensão institucional do racismo brasileiro ela ainda é difícil de ser alcançada, sobretudo por grande público. Então você precisa fazer estudos e ver quantas pessoas tem dentro da empresa, quantos são negros, né? Nos Estados Unidos não, você pega, enfim, o código de leis e você vai ver,
brancos e negros não podem casar, de não sei quando a não sei quando. Então, isso no Brasil é uma das razões pelas quais o nosso racismo parece ser mais sutil, menos violento. E a gente tem, historicamente, um percentual de miscigenação muito maior, o que também justificaria, né, essa pretensa harmonia racial, que também é absolutamente infundado, enfim, né? Mesmo porque boa parte dessa miscigenação ela é fruto de violência contra mulheres negras, indígenas, mestiças, enfim. Então, é mais um grau de violência dentro desse espectro. Mas a gente tem isso, a gente tem uma sociedade muito mais mestiça, fenotipicamente mais mestiça. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, uma mulher como eu jamais seria questionada se ela é branca, se ela é negra, óbvio. Né? No Brasil, já não, eu posso dar uma escolhida, porque eu tenho uma pele um pouco mais clara, então, se eu quiser dar uma alisada no cabelo, eu posso virar, sei lá, marrom bombom, sei lá, qualquer coisa, né? Então, esses escapes que o Brasil permite, o Brasil historicamente tem muitos escapes, eles dão uma sensação de pertencimento para boa parte da população negra e mestiça, que em algumas instâncias acaba comprando esse discurso também. Se não tivesse comprado, isso aqui já teria explodido. Historicamente, a história dos Estados Unidos ela é muito diferente no que diz respeito não só à própria escravidão, mas a como as relações raciais elas aconteciam. E o grosso, digamos, né, da população negra nos Estados Unidos, ela está localizada numa região específica do país. O Brasil não tem isso. Né? Você tem os negros, claro que você tem um percentual muito maior em algumas regiões, mas você tem negros no Brasil todo. E isso, historicamente falando. Né? E nos Estados Unidos, não. Então, isso faz muita diferença. Agora, para mim, a principal questão é essa dificuldade em conseguir apanhar esse caráter institucional do racismo. Ele sempre é algo pontual, mas aquela pessoa, mas não foi exatamente isso que ela quis dizer, né? Então, dentro do que você falou, eu acho que a pergunta que eu vou te fazer agora, você já deu várias pistas para a resposta, mas no seu olhar, o que leva ao fenômeno de a gente ter mortes sucessivas de adolescentes, crianças negras em favelas do Rio de Janeiro, e isso não despertar a comoção social que despertaria num bairro de classe média? por quê? Porque os corpos negros são dispensáveis. Podem ser crianças, podem ser jovens, podem ser adultos, podem ser idosos. Historicamente, a história que a gente tem no Brasil é de descarte dos corpos negros. Descarte total e absoluto. Né? Isso, obviamente, é muito ligado à relação que se estabelece entre esses homens, mulheres e crianças negros com essa ideia de atraso, do que não é desejável. Né? Então, é isso. É um país fundado... Eu nunca vou me esquecer, eu sempre falo eu lembro essa situação não sei se você lembra do mendigo gato do Rio Grande do Sul. Uhum. A comoção que isso criou, porque era uma pessoa em situação de rua que era gata, né? Enfim, era um homem loiro de olho azul. Então isso foi uma comoção, saiu no Fantástico, foi um negócio. Hoje o homem, sei lá, é modelo, alguma coisa assim, eu fiz um trabalho de, enfim. Uhum. Porque ele era um homem que não devia estar naquele lugar. Então, o Brasil é um país de lugares marcados, entendeu? E em alguns lugares, os corpos e as vidas não valem, elas são estatísticas, historicamente falando. E o corpo negro, ele está no lugar da pobreza, ele está no lugar da marginalidade para esse país, para as pessoas que pensam e governam esse país. E quando eles morrem, e quando as pessoas morrem, não importa como, isso não é. Isso entra de novo para as estatísticas. Isso não é um fator que gera comoção, porque você não tem a identificação, você entende? As pessoas elas só se comovem com o que elas se identificam. Uhum. As pessoas, a elite brasileira, ela não se identifica com a população negra, não se identifica, não reconhece como igual.
Assim, pode dizer o que for. Pode colocar negocinho preto no Instagram, pode escrever Black Lives Matter, não se comove. Não se comove. Quem está agora puxando esse movimento é a população negra que, enfim, essa é a grande, na minha opinião, a grande vantagem da internet. Ela permitiu a ampliação dos canais de comunicação, das vias de comunicação, e fez com que homens e mulheres que historicamente estavam totalmente silenciados começassem a criar uma série, desde coisas mais, entre aspas, banais, que eu não acho nem um pouco banal, que é como tratar o cabelo crespo para que ele possa ser crespo e você não ter que alisar. Tem, sei lá, quantos mil canais de YouTube disso, todas as pessoas têm, sei lá, 70 milhões de pessoas seguindo, uma coisa alucinante, né? Até pessoas que estão pensando em políticas públicas para a inserção do negro. Então, você tem isso muito forte, né? Tem esse movimento de empreendedorismo negro, que eu acho, por um lado, muito interessante, porém muito perigoso, porque eu não gosto de empreendedorismo. Para mim, empreendedorismo é um outro nome para trabalho sem direitos trabalhistas, entendeu? Enfim, porque também tem o capitalismo ali o tempo todo cortando as questões raciais, né? Então, que legal ser empreendedor. Eu não acho legal. Desculpa, no Brasil, eu não acho legal mesmo. Eu queria que todo mundo tivesse ali com o 13º garantido, férias, entendeu? Então, agora, claro, as pessoas se viram para poder sobreviver. Que bom que elas estão fazendo isso e conseguindo dar uma notoriedade para isso, dar um espaço para que isso seja conhecido, para que outras pessoas possam consumir coisas, né, feitas por pessoas negras. Isso tem se tornado para parte de pessoas que estão, digamos, mais engajada politicamente, você só vai comprar coisa de produtores negros, é isso, de empreendedores negros, e vão embora, né? Que é uma forma de também fazer o dinheiro circular, né? E que eu acho fundamental, eu acho que tem que acontecer, porque as pessoas precisam estar vivas, né? Isso é uma outra coisa que é muito séria, que a gente precisa estar vivo, né? Agora tá tendo um monte de tá tendo essas manifestações, as pessoas me perguntam, mas você acha que tem que ir, que não tem que ir? Eu realmente não sei, porque a gente está em uma pandemia com uma polícia assassina. Então, assim, entendeu? A chance de dar ruim não é pequena, mas ao mesmo tempo a gente tem que, né, fazer as coisas acontecerem. Então, a gente está num momento um pouco crucial. Vamos ver que as coisas acontecem. Não dá para fazer. É um momento de inflexão. E eu ainda acho que coisas ainda vai piorar um pouquinho para depois dar uma melhorada, mas acho que ainda temos. Não dá sossego, né? Não dá sossego. O caso do menino João foi uma coisa. O menino estava em casa, né? E o pior é que a gente fica justificando, como se tivesse que justificar, mas enfim, né? Porque se ele estivesse na rua ele poderia ser um traficante, então não tem problema, o que é horrível por si só. Mas é isso, assim, a gente está num momento de pandemia, era para ficar em casa, o menino estava em casa, a casa dele foi alvejada por uma polícia que entra numa comunidade no meio da pandemia. Qual o objetivo? Entendeu? Nada justifica isso. Eu queria que fizesse do psicológico desses policiais. Eu queria muito entender quem são essas pessoas. Eu queria saber se eles choram depois que eles matam uma criança. Eles ficam mal. O que acontece? Assim, eu realmente queria que alguém fizesse esse estudo, seria muito importante. Porque eles também são vulneráveis, né? Enfim, eles também são pessoas que morrem em grande quantidade. Assim, quem são as pessoas? O que elas pensam no mundo? Eu queria entender melhor isso. Acho que seria um passo também importante. Agora é isso, a gente tem que ter um Estado que queira fazer isso. Então, você tem que ter um Estado que queira reformular a sua polícia. Se não quiser extinguir, que pelo menos queira reformular. E a gente não está caminhando quase para o avesso disso, né? Porque essa vergonha do brasileiro em lidar com o seu racismo, em admitir o seu racismo, porque aqui tem essa fama do racismo ser velado, né? Como que você enxerga esse fenômeno? Eu não acho que vergonha é um termo bom, porque eu não acho que as pessoas têm vergonha, acho que as pessoas não se veem como racistas. É isso. E isso tem muito a ver com o lugar que as pessoas ocupam, que é um lugar de não enxergar que o outro realmente existe, que o outro é diferente. O negro não é tomado como igual pelas pessoas, na sua imensa maioria. Eu não estou falando só de pessoas conservadoras, não. Estou falando das pessoas do Brasil brancas, né?
Então, com raríssimas exceções, a gente tem pessoas que realmente se sentem iguais a uma pessoa negra. Isso é muito diferente, difícil de acontecer, né? Então, o que a gente tem é uma negação. Eu falo, não, mas isso não está acontecendo. Mas isso não é racismo. O que a gente mais ouve é uma pessoa branca falando, mas isso não é racismo. Como é que uma pessoa branca vai dizer ou não o que é racismo? A partir do quê? Do estudo que ela fez, né, saindo da escola privada que ela estudou a vida inteira, depois para a universidade pública que ela estudou a vida inteira, com bolsa a vida inteira, e fazendo pós-doc e sanduíche sei lá onde, falando 3 línguas, entendeu? As pessoas não enxergam os seus privilégios. Uhum. E não enxergam porque não querem enxergar. Porque assim, desculpa, não tem mais... não dá mais para a gente ficar sendo super didático, entendeu? Sim, é isso. Você tem privilégio. O que você entende por cidadania é um privilégio, é uma pena que seja, mas é um privilégio que só as pessoas brancas podem usufruir na sua imensa maioria. Mas tem 4 ou 5 negros gatos pingados que também conseguem entrar nesse esquema classista e também, de certa maneira, enfim, estão mais blindados contra essa violência profunda do Estado Nacional Brasileiro. Agora, as pessoas não querem enxergar porque as pessoas não querem abrir mão dos privilégios. Entendeu? Quando eu enxergo racismo, significa eu saber que eu tenho que ficar quieto quando uma pessoa negra está falando sobre uma coisa que eu não sei o que é, se eu sou uma pessoa branca. Você não sabe o que é. Você pode se ficar emocionado? Pode. Você pode querer tá junto para mudar? Pode. Agora, você não sabe o que é sofrer racismo. Não sabe. Você pode... E você não sabe o que é ter a sua vida pautada por isso desde o dia 1 da sua existência até hoje. É isso. O racismo, ele aprisiona as pessoas negras dentro e cria essa falsa ideia de liberdade que os brancos não querem. Não. Isso, as pessoas brancas elas são livres para fazer as coisas, para pensar as questões, para sentir e sofrer sem que isso seja recortado pela sua existência branca, entendeu? Os negros não. Você está o tempo todo pensando, mas isso é racismo ou não é? Eu vou com essa roupa, mas se eu for com essa roupa, mulher, vão achar que eu sou vadia, vão achar que eu tô... Será que vão me deixar entrar? É o tempo todo, é qualquer coisa, é comprar o pão na esquina. Assim, eu moro num bairro de elite do Rio de Janeiro, e eu, obviamente, sei lá, deve ter eu e mais 2 mulheres negras no bairro, ou aqui na proximidade, e é um bairro bem progressista, e todo mundo achava que eu era a babá dos meus filhos, da minha filha, sobretudo, que meu filho é muito pequeno, então ele nem circulou tanto, porque é época de pandemia. E a minha filha é um pouco mais clara do que eu, então todo mundo achava que eu era a babá dela. Porque uma mulher como eu não pode estar nesse lugar de... Inclusive as babás, elas olhavam meio estranho quando elas descobriam que eu não era babá. Né? Então, porque eu não posso estar nesse lugar. Não posso. Nem outras mulheres negras ou homens negros. Né? Então, é muito complicado. Assim. Eu acho que o grande exercício das pessoas brancas é, primeiro, entenderem que a situação delas, essa ideia de universal que elas têm na cabeça, não existe. Né? Essa experiência de universalidade, ela é uma experiência criada nesse mundo racista e que enaltece e que defende esse privilégio branco, e entender como esse privilégio ele como ele opera, como você pode frear ele, né? Então, porque a gente não precisa, nós negros não precisamos mais que falem por nós, a gente não precisa mais disso. Nunca precisou, na verdade, mas agora muito menos, né? Porque a gente precisa que as pessoas criem consciência e se responsabilizem. Sim, sim. Né? E se você, assim, mas eu não discrimino ninguém, mas o seu avô discriminou, provavelmente. O seu tataravô era dono de escravo. Então, assim, eu sei que, eu não fiz nada, mas a sua vida, ela é fruto desse racismo também. Uhum. Só que você ficou com a parte boa e eu fiquei com a parte ruim. Então, a gente tem que, né, vamos aí dividir esse resultado. Você quer mudar alguma coisa? Então, vamos ter que mudar tudo, Sim. né? E né, só para arrematar, você falou que, enfim, os negros no Brasil não precisam que ninguém fale por eles, né? E você falou que o fenômeno da internet, que de fato democratizou a possibilidade de você falar, né? De todo mundo falar. E eu queria te perguntar então se você acha que
todo esse fenômeno conservador que se manifesta também pela via do racismo. Inclusive, a gente não pode deixar de interpretar a morte da Marielle também como uma manifestação, Claro. né? Então, É puro racismo. O racismo, uma forma, sei lá, mais nua e crua. não, pois é, porque muitas vezes as pessoas falam que, não, que é retaliação política e não sei o quê, mas Eu juro que, assim, eu fiquei impressionada com o Freixo no dia em que, tudo bem, acho que ele estava assustado, né? Logo depois que ela morreu, que ela foi assassinada no dia seguinte, quando ele falou, mas por que mataram ela? Eu falei, amigo, porque ela é uma mulher preta favelada. é, Porque em tese não faz diferença, só que não dimensionaram o tamanho que você ganhar. Mas em tese não faz diferença, porque ela é descartável. Historicamente, a Marielle é descartável, eu sou descartável, as mulheres negras são descartáveis. Né? Da onde veio ela, tem um monte de outras, não é isso? Só que tem um... Agora, uma pessoa progressista não entender isso me assusta um pouco. Né? Não entender a dimensão do racismo, isso me deixa bem preocupada. mas Bem preocupada. você acha que a ascensão dessas vozes conservadoras que não têm medo agora de, né, de, por exemplo, fazer piadas no parlamento sobre a morte da Marielle, falar que não aguenta mais ouvir falar nisso, você acha que o tanto que eles estão à vontade para falar certas atrocidades e defender é resultado de uma reação a esse avanço? Com certeza, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. É isso, esses pretinhos vão ficar falando o que eles querem? Não, não vão. E é isso. Entendeu? É isso. É isso, A né? gente teve um movimento assim, significativo das questões raciais, das questões feministas, LGBTI+. Essas pessoas devem ter ficado desesperadas, horrorizadas. O que é isso? Tipo, acabou o mundo para eles. O mundo deles, né? Então, o que eles fazem? Não. E vão para a radicalidade. Né? O problema é que, enfim... por um lado, eu acho até melhor ser assim, porque aí fica tudo também mais às claras, né? Tudo mais fácil de falar, então é você, você, você. É bom saber quem acha o quê também. Né? O Brasil tem essa coisa que é mais ou menos e que não é... Eu É, acho... já que é para ter um lado positivo, é bom saber com quem eu estou lidando. Né? Eu acho isso importante para também saber o limite, até onde dá para ir. Porque essas pessoas já deixaram bem claras o limite que elas dão. É só sim. ver o caso da Marielle.